Muito boa noite a todos, que Deus esteja abençoando você. Estamos iniciando o nosso culto de oração nesse dia de hoje, quarta-feira, 7 de abril de 2021. Você está vendo que não está muita noite aqui? Pois é, o culto está sendo gravado no dia de hoje. Estou aqui agora, fim da tarde, por volta de 5h30, fazendo a gravação desse culto, mas mesmo assim temos o nosso tempo de meditação. Agora no período da noite estarei atendendo uma solicitação, por isso esse culto está sendo agora gravado e nós estamos preparando essa palavra. Você vai assisti-lo ao vivo, como se estivesse acontecendo no horário normal, às 19h30. Saúdo a todos vocês na paz do Senhor, que Deus esteja os abençoando. Nós vamos orar ao Senhor, clamar pela graça e misericórdia dele sobre nossa vida nesse tempo, também sabendo que o Senhor vai nos abençoar e conduzir em tudo. Vamos orar ao Senhor? Obrigado, Pai, pelo dia de hoje, por nossas vidas, por estarmos aqui, por termos um tempo, ó Deus, para dedicarmos ao Senhor, para realmente colocarmos a nossa vida em Tuas mãos, sabendo que o Senhor cuida de nós. Queremos clamar por nossa nação, pelas nossas vidas, pelo nosso povo, pela Tua igreja, ó Deus, espalhada pela terra, em todos os lugares. Pedimos a Ti, Senhor, que com misericórdia, com graça, mas também, ó Deus, tendo a absoluta certeza em nossos corações da Tua condução, pedimos que o Senhor nos abençoe, nos conduza a Te compreendermos e em Te compreendendo, ó Deus, pelos caminhos que temos vivido, pelas decisões que tomamos também, possamos Te honrar. Clamamos, Pai, por esse tempo juntos, pedindo que a Tua palavra venha nos orientar, venha nos conduzir. É o que clamamos, agradecidos, sabendo que o Senhor tem desejo de nos transformar. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, dar alguns avisos rapidamente. Nós estamos iniciando o nosso culto nessa noite. Quero avisar você da nossa Assembleia Regular Administrativa no próximo domingo, às 9 da manhã. Nós estamos dependendo de uma decisão hoje que está acontecendo no nosso país, que vocês sabem disso, que vai mostrar para nós se essa Assembleia, vai acontecer no domingo pela manhã agora ou será adiada para o domingo, dia 18. Então, quero pedir que você fique atento para que nós possamos, nos próximos dias, estar passando as informações corretas, mas a princípio, nossa Assembleia está marcada para domingo, agora dia 11, às 9 da manhã, de forma presencial e online, forma híbrida. Nós poderemos estar cultuando ao Senhor dessa forma. Outro aviso sobre as programações normais nossas, elas acontecem nos nossos horários, agora mesmo às 19h30, nosso culto de oração na quarta-feira, a EBD, que é às 9 horas da manhã aos domingos, de forma online exclusivamente, e o nosso culto que tem acontecido às 18 horas, enquanto estamos no momento online e nessa restrição que temos tido de movimentação e circulação a partir das 8 da noite. Então, os nossos cursos têm acontecido online, nesse momento, exclusivamente às 18 horas. Outro aviso importante, eu quero deixar vocês, relembrando vocês, sobre a forma como temos feito os nossos dízimos e ofertas. Eles têm sido feitos via conta bancária, nossa conta no Banco Bradesco. Você pode enviar tanto por transferência normal, a agência e conta estão aí postados na tela, quanto também via Pix, que é a outra forma que nós temos hoje disponibilizados. Nosso Pix é o CNPJ que se encontra aí. O nome da nossa igreja é Primeira Igreja Batista em Monte Alto. Quando falamos de dízimos e ofertas, falamos isso para que os membros da igreja possam fazê-lo. Se você é membro e tem dificuldade, não tem Pix, não tem conta bancária, não tem conta online, entre em contato com a tesouraria da nossa igreja e eles poderão te orientar sobre como fazer o recolhimento ou as ofertas do jeito no tempo devido, com todos os cuidados sanitários que são necessários no tempo de hoje. Falando em cuidados sanitários, nesse exato momento, enquanto estou aqui fazendo esse culto com vocês, nosso país está passando por um dilema, uma situação importante com relação à situação de igrejas abertas ou não durante o período da pandemia. Muitos pastores, muitas igrejas têm se pronunciado sobre isso, têm exercido o seu direito, que é constitucional de fazer isso, outros tantos não. Eu quero dizer a vocês, Igreja Batista em Monte Alto, que eu não tenho exercido esse direito por uma questão de sabedoria, no meu ponto de vista. Eu não acho que seja a prioridade minha como pastor exercer esse tipo de julgamento ou de
opinião pública no nosso tempo. Para nós, igreja, as opiniões são claras no nosso contexto, igreja. Os irmãos sabem que eu sou absolutamente favorável à liberdade de expressão e liberdade de culto, mas entendo também que nós vivemos um tempo onde são necessárias situações como, por exemplo, essa restrição do tempo. Se nós lembrarmos como estão os hospitais hoje, nós vamos saber que a situação ela é completamente plausível. Então, nesse tempo, irmãos, nós temos orado e clamado ao Senhor que dê sabedoria e que execute a vontade dele e que faça com que os planos dele se cumpram no nosso meio. E nós, como Igreja Batista em Monte Alto, como a Bíblia ensina, devemos orar por aqueles que nos governam. Se eles são bons, justos ou não, isso será problema deles com Deus, porque eles é que vão prestar contas a Deus por isso. Então, tenhamos essa sabedoria também em nos posicionar como a Bíblia nos ensina. Pastores não foram chamados para serem ativistas políticos. Pastores não foram chamados para dar opiniões por nome pastor, como pastores em posições políticos-sociais. Nós não fomos chamados para isso. Na verdade, 2 Timóteo fala mesmo para nós, no capítulo 4, de 2 Timóteo, que se nós fomos arregimentados por Deus como seus mensageiros, nós não devemos mais nos envolver com alguns tipos de coisas que são comuns a outros. O ministério da palavra é o principal motivo e principal alvo que um pastor deva exercer o seu ministério. As atividades político-sociais, elas são secundárias, elas não são prioritárias na vida de um líder espiritual. Por isso entendo, irmãos, que para nós, vocês, igreja que eu sou o pastor, é necessário dar esse posicionamento de forma pública sobre a minha prioridade. A minha prioridade não é falar para você sobre quem votar. Se você deve utilizar isso ou aquilo, ou é a medicação que você deve usar ou não. Não é. Isso é coisa que você deve decidir com base no que as Escrituras ensinam. Meu papel como pastor é cuidar da sua vida espiritual e lhe conduzir pelas Escrituras a conhecer Deus e principalmente a nos submetermos à vontade dele. A vontade dele não é a nossa e a vontade dele também não é de governantes. A vontade dele é que prevalece, apesar do tempo complicado que nós vivemos. E se nós vivemos momentos difíceis hoje, eles nunca estiveram fora do domínio e controle absoluto do Senhor. Creia nisso, porque é isso que a Bíblia diz. Se você entender isso de forma diferente, tenha a sua liberdade para isso, mas lembre-se que a palavra de Deus é bem clara quanto à soberania do Senhor. Falando em palavra de Deus, nós vamos entrar no cerne do nosso tempo hoje aqui, que é estudar um pouco a palavra do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Tiago. Nós vamos estudar nessa noite Tiago, capítulo 4, versículos de 13 a 17. Se você estiver ouvindo barulhos extras aqui, como eu estou no fim de tarde, tem algumas maritacas num fio aqui perto, tem alguns pássaros próximos aqui fazendo barulho, por isso esses sons aí. Eu não estou criando bicho em casa não, viu gente? Podem ficar tranquilos. Olha lá, as maritacas estão dando boa noite para todo mundo aí. Acompanhe comigo a leitura, Tiago 4, versículos de 13 a 17, a palavra do Senhor diz assim: Escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso comete pecado, ou, no caso, o texto que está aí na tela para nós, nisso está pecando. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, Senhor, obrigado pelo tempo que o Senhor nos dá e nesse momento clamamos a Ti por sabedoria, por discernimento e entendimento das Escrituras. Conduz-nos, Deus, a Te conhecer e em Te conhecendo nos submeter a Tua voz. Que a Sua palavra agora aqui pregada realmente nos leve a um entendimento sobre quem o Senhor é e assim possamos prosseguir. Cuida dos nossos corações, cuida das nossas mentes, que no Senhor encontremos paz e direção sempre, o tempo todo. É o que clamamos a Ti, ó Deus, no nome de Jesus. Amém.
Queridos, o texto que nós estamos lendo e meditando nessa noite é um texto que, inclusive, nós, como igreja, já estivemos estudando no ano passado, quando estivemos fazendo a exposição da carta de Tiago, Tiago, irmão de Jesus. Esse texto aqui ele é importante para nós, por exatamente lidar com uma situação sobre o dia a dia, sobre decisões, posições, o que faremos, como seremos, como lidaremos com a vida, com as posições e decisões que temos no nosso dia, como pensar no futuro. Que futuro? Inclusive pensar. Esse texto ele está preso a um contexto maior. Tiago é uma carta que, sem dúvida, se você puder relembrar dos nossos estudos em Tiago, voltar a estudar, ouvir as pregações que nós fizemos no ano passado, estão lá. Inclusive, essa série de pregações ela ganhou um nome chamado Fala Tiago, exatamente pela contextualidade, pela situação de serem textos tão comuns ao dia a dia para nós, tão profundos, mas ao mesmo tempo tão usuais, tão rotineiros para nós. A situação de planejarmos ela está ligada muito ao nosso coração. É impressionante como o texto termina, lá no versículo de número 16, dizendo: Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. A gente vive, sim, a questão da prepotência, muitas vezes, ou da independência, de queremos tomar decisões sem prestarmos conta, sem comunicarmos, sem conversarmos, sem participarmos disso com qualquer outra pessoa. Muitas pessoas nos seus casamentos vivem frustrações exatamente porque tomam decisões sozinhos, sem conversar com seu cônjuge ou com seus filhos, caso eles sejam grandes, já tomem decisões também. Muitas empresas quebram relacionamento entre os sócios porque um sócio talvez tome uma posição sem conversar, sem comunicar, de uma forma impetuosa, no ímpeto, de uma forma sem ponderar decisões. Empresas quebram assim, relacionamentos se quebram assim, casamentos sofrem assim, igreja sofre quando não há planejamento, quando não há uma visão do que se deva fazer ou de onde se queira chegar. Qualquer situação onde não houver um planejamento, um pensamento, uma definição do que se deseja fazer ou ser, qualquer situação como essa pode se tornar um problema muito grande para a vida de qualquer um. Quando nós olhamos para o nosso coração e olhamos para as Escrituras, as palavras de Tiago aqui, elas têm um peso importante, porque ele fala assim, ó, escutem agora vocês que dizem, quer dizer, vocês que se põem numa posição arrogante, escutem vocês. Hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Esse texto ele é absolutamente contextualizado para nós. Estava conversando essa semana com algumas pessoas sobre o que estamos vivendo há mais de um ano com relação à pandemia. Nós imaginávamos que talvez houvesse um fechamento, um distanciamento social por alguns meses, mas nunca passando de um ano. E já passamos de um ano em distanciamento social. Algumas pessoas de alguns países vivendo lockdowns de meses. Nós não temos tido a liberdade de culto como nós tínhamos antes. Eu não estou nem querendo entrar no mérito agora, está sendo discutido hoje, mas mesmo pelas questões sanitárias, mesmo se nós tivermos o culto, as crianças muitas vezes não podem ir, idosos não devem ir se não tomaram vacina, pessoas que têm qualquer sintoma não devem ir. Então nós estamos vivendo um momento muito diferente. E obviamente que nenhum de nós planejou isso. O problema desse texto não é falar sobre a pandemia, mas é exatamente mostrar que o domínio das coisas não está conosco. Nos planos de Deus, a pandemia estava na agenda e está acontecendo exatamente no tempo que deveria acontecer. Nos nossos planos, nós nem fazíamos ideia. Quantas pessoas a gente conhece, talvez nós mesmos, tenhamos comprado coisas, imaginamos que teríamos talvez recursos ou condições durante esse tempo, e durante esse tempo talvez perdemos emprego, recursos, diminuíram entradas. Lembram-se no ano passado que houve acordos entre firmas e funcionários para que os seus salários fossem diminuídos, mas que o seu emprego fosse mantido? Lembram-se disso? Lembram-se que houve um tal de um auxílio emergencial que ajudou muita gente que ficou desempregada? Alguém planejou isso? Nenhum de nós. Alguém planejou perder seus parentes ou passar por uma situação de carregar por meses sequelas dessa pandemia? Nenhum de nós. Mas o problema é que nós não planejamos a pandemia, mas muitas das nossas decisões, elas são tomadas, assim, o mínimo, consulte a Deus. Muitas decisões que tomamos, elas se colocam pela emoção.
pela impetuosidade, o ímpeto de fazer, de mostrar aos outros que somos ou queremos ou podemos realizar. Muitas situações da nossa vida se dão pelo simples orgulho, ou como o texto trata aqui, com outro termo, com arrogantes pretensões. Quero mostrar para os meus pais que eu sou suficiente. Quero mostrar para os meus pais que eu sou responsável, por isso eu vou fazer tal e tal coisa. Não planejou, não pensou, não consultou a Deus. Quebra a cara, esse é o termo, não tem termo gospel para isso, gente. Pessoas que, porque há oposição ou divergência de ideias, se dividem e começam a fazer coisas sem pensar, sem planejar, sem colocar Deus no negócio. O negócio aqui não é um business, uma empresa, mas simplesmente um planejamento. Uma viagem, uma compra, uma decisão, a forma de educar, se vamos mudar ou não, se vamos caminhar ou não, se vamos fazer ou não, se é hora de trocar de carro ou não, se é hora de decidir servir ao Senhor ou não. Algumas pessoas definem que não devem servir a Deus porque estão cansadas, mas não buscam a Deus para terem refrigério. Algumas pessoas falam, não dá para caminhar e servir o Senhor ou fazer coisas para o Senhor porque agora é hora dos meus estudos. Se Deus não é a prioridade da vida, onde Ele está? Exatamente por decisões inconsequentes se recebem ou vêm sobre nós resultados não planejados, inesperados e com consequências muito mais pesadas do que nós poderíamos imaginar que viessem. O verso 14 afirma: vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Enquanto Tiago ali afirma isso, inspirado pelo Espírito Santo, ele está dizendo, literalmente, vocês não têm domínio de nada que existe. Vocês podem até imaginar nas suas arrogantes pretensões que os seus planos vão dar certo, mas a palavra final nunca é de vocês. Por quê? Porque a nossa vida é como uma neblina, como um vapor que aparece em um instante e logo desaparece. Quem somos nós? Nós não somos ninguém. Nós somos apenas pessoas que vivem por uma fração mínima de tempo. 70, 80, 100, 110 anos. Não mais do que isso. E é por isso que nós precisamos pensar. Será que nós deveríamos consultar o eterno, o que se estabeleceu e sempre é? Ele não foi, ele não será, ele é. Será que nós poderíamos consultar a Deus ou ter a mínima humildade de nos colocar aos pés daquele que tem todo o poder e começar a ter atitudes como essa aqui? Dizer, se Deus quiser, nós não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Então, olha lá, o quiser não é apenas para fazermos as coisas, mas é primeiramente para vivermos. Se Deus não quiser que nós vivamos, Ele vai nos chamar à presença dEle. Nós não sabemos se nós vamos estar vivos amanhã. Nós não sabemos nem se vamos terminar esse dia vivos. Um acidente, um infarto, um derrame, um assalto, uma bala perdida. A gente vive em uma cidade muito tranquila, mas nas cidades grandes, dependendo do local que você mora, uma bala perdida encerra uma história, encerra uma vida. Nós não sabemos, então, apenas o fato, nós não sabemos até se viveremos. Sim, Senhor, se eu continuar vivo, se eu chegar aos anos que eu gostaria de ter, se eu puder alcançar a aposentadoria velhice, nós não sabemos se chegaremos lá. Então a nossa pretensão é arrogante demais, ela exclui Deus muitas vezes, exatamente por nos sentirmos donos das situações ou da vida. Na verdade, se nós não conseguimos decidir se nós vamos fazer isso ou aquilo, talvez nós tenhamos muito mais dificuldades em compreender que o domínio da vida, ou a simples situação de que a vida exista, também não está nas nossas mãos. Por isso, o grande remédio para isso é perceber que nós não podemos ter um orgulho semelhante a esse nos nossos corações. O que a Bíblia nos ensina em vários outros versículos é que o nosso comportamento enquanto cristãos deve ser de humildade servil. O que é isso? Alguém que se coloca numa condição de ouvir, entender, ponderar e principalmente de servir a Deus em tudo. Nós somos comprados por Cristo, nós somos comprados
no sangue de Jesus. Não somos mais nossos. E se não somos mais nossos, ao Senhor pertencemos. Dessa forma, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, isso está pecando. Aquele que sabe que deve colocar todo o planejamento da sua vida nas mãos do Senhor e andar conforme o caminho que o Senhor determina e não faz isso, sabe que deve, mas não faz, peca. Peca feio. Por quê? Porque deveria estar debaixo e submisso a Deus. E, meus queridos, eu não estou falando uma coisa que eu seja perfeito. Eu luto com isso, assim como você luta. É hipocrisia achar que ninguém luta com isso e que nós só fazemos o que Deus deseja. Porque nós não só fazemos o que Deus deseja. Nós nem sempre consultamos ou seguimos os planos de Deus. Eu não faço isso sempre. Falho, sou pecador como você também é. Mas entendemos, pelo que as Escrituras nos ensinam hoje, de que se nós sabemos o que devemos fazer para fazer o bem, e não fazemos o que é o certo, não fazemos aquilo que agrada a Deus, a nossa situação diante do Senhor é de alguém que está em rebeldia, em desobediência. Deus nos chama ao arrependimento. O que Cristo nos oferece na cruz não é apenas a vida eterna, mas é uma vida nova desde já em Cristo, nele. Uma vida que dá a possibilidade de que possamos desfrutar dele já nessa vida. Muitas vezes nós falamos, Senhor, por que acontece tal coisa em minha vida? Talvez porque Deus não faça parte dos seus planos e sonhos e realizações. E exatamente por ele não fazer parte de tudo isso, quando as consequências do seu e do meu erro vêm, elas são desastrosas. Jesus instituiu uma lei que não é ditado popular, é a lei da semeadura, que diz o seguinte: tudo aquilo que você plantar, certamente você colherá. O que é que você tem plantado? Se você tem plantado os caminhos que Deus tem preparado para a sua vida, você vai colher isso. Mas se você tem preparado, se você tem plantado os caminhos das decisões inconsequentes, das decisões impetuosas, no ímpeto, no susto, na força humana, independentes da vontade de Deus, e por vezes decisões desobedientes. Mas, pastor, a Bíblia não fala sobre tudo. Verdade, a Bíblia não fala sobre tudo, mas ela dá valores e princípios que servem para todos os aspectos. Um exemplo interessante que uma vez eu ouvi e já fui perguntado sobre isso por uma ovelha. Pastor, eu estou querendo namorar a fulana de tal, o que o senhor me diz? Ela é cristã? Não, não é cristã, mas eu vou orar por ela, para que ela seja. A Bíblia ensina que não se deve ter relacionamentos em julgo desigual, confissões de fé diferentes. Não se deve ter parceria, quanto mais um desejo desse tipo. Não é que a pessoa não sirva, não preste, não é nada disso, mas é simplesmente o fato de que vocês têm valores e deuses diferentes. Essa coisa não vai caminhar bem. A coisa não vai funcionar talvez como você gostaria, porque a Bíblia deixa muito claro que ninguém pode servir a deuses diferentes que não sejam o mesmo Deus, especialmente um casal, especialmente uma sociedade. Por isso, quando nós sabemos o que devemos fazer e não fazemos, quando nós sabemos o bem que devemos fazer, ou fazer o bem e não o fazemos, nós cometemos pecado e as consequências do pecado sobrevirão sobre nós. Por isso, nós precisamos tomar muito cuidado, não apenas com as decisões, mas principalmente com o coração arrogante, soberbo, orgulhoso, especialmente quando nós já sabemos o que devemos fazer e não fazemos. Ou quando nós optamos por nem consultar a Deus para tomar as nossas decisões. Queridos, nós não fomos chamados para esse tipo de coisa. Cristo nos chamou nele para que tenhamos vida de paz, para que possamos desfrutar dele, para que possamos crescer nele, aprender nele e desejá-lo mais e mais. Muitos dos sofrimentos que temos hoje, eles são ensino? Sim, são ensino, mas são coisas que nós poderíamos ter evitado simplesmente obedecendo a um ensino lá de trás. Que ensino é esse? Senhor, eu devo fazer tal coisa. Senhor, é da vontade do Senhor que eu compre tal coisa, que eu me relacione com fulano de tal, fulana de tal. É vontade do Senhor que a gente tenha, por exemplo, filhos nesse tempo.
É a vontade do Senhor que eu troque de trabalho, de carro? É a vontade do Senhor que eu o sirva em tal área? É a vontade do Senhor que eu continue parado sem fazer nada no teu reino há anos, porque eu não quero me magoar ou me sentir sobrecarregado, eu já tenho tanto trabalho? Nós deveríamos consultar o Senhor para tudo, e quando a voz dele ecoar em nossos corações, seja pela palavra, seja pelo Espírito Santo ministrando sobre nós através da palavra, que nós nos submetamos a ele, obedecendo com alegria nos corações. O que é a nossa vida diante daquele que é a vida, diante daquele que é eterno, que é Senhor de tudo? Nós não somos ninguém, mas nele temos a condição de sermos alguém útil, alguém que desfruta dele e que o conhece em todo o tempo. Vamos orar? Senhor, clamo ao Senhor por misericórdia sobre minha vida, mas também sou grato a Ti, porque no dia de hoje, neste momento, o Senhor nos dá a condição de podermos meditar nas Escrituras e pensar um pouco mais naquilo que o Senhor tem nos ensinado a respeito da vida submissa a Ti e dos caminhos do Senhor que são perfeitos e retos. Nos ajuda a conhecer a Tua vontade, Deus. Para isso, anula o nosso eu, quebra o nosso orgulho, quebra a nossa arrogância, de nem ao menos conversarmos com o Senhor para tomarmos decisões e ações que são necessárias. Peço por misericórdia também, e que o Senhor nos conduza nas decisões que precisamos tomar, quer seja para a honra e glória do Teu nome, quer seja simplesmente para que vivamos bem. É o que pedimos a Ti, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. É importante saber que nós estamos ao vivo, mesmo gravados, então é complicado segurar o cachorro numa hora dessa. Queridos, nós estamos encerrando o nosso tempo. Quero desafiar você a ter alguns pedidos de oração na sua vida nesse momento. Primeiro, pela situação que nós estamos vivendo no mundo com relação à pandemia, pelos hospitalizados, pelos que estão sofrendo as consequências econômicas, sociais, fisiológicas de saúde sobre essa pandemia. Lembrar dos nossos missionários espalhados pelo mundo, especialmente os que estão em países de perseguição. Ore por eles e interceda por essas famílias. Hoje estive visitando a nossa irmã Susan, a mãe dela, os filhos. Oremos por essa família, eles estão bem, apesar de todas as lutas. Continuemos orando pela recuperação da mãe dela, ter feito a fisioterapia, os trabalhos. Tem sido um trabalho longo, complicado, uma recuperação lenta, mas gradual, tem acontecido. E nós louvamos a Deus por isso e também clamamos pela vida da Susan. Quero lembrar os irmãos que estejam orando também pela Igreja Batista Betel em Guariba, que perdeu o seu pastor no último sábado por questão da própria pandemia. Ele faleceu, o pastor Olisvaldo, orando pela família dele, também orando pela igreja. Oremos por consolo, por direção e graça nesse tempo. Quero lembrar os irmãos, continuemos orando pelo pastor Gerson, pelo tratamento que ele tem feito, as lutas que ele tem com relação à questão também da saúde dele. Tem sido tempos difíceis, e também pedindo pela PIB em Guariba, que Deus esteja abençoando. Irmãos, oremos por nossa igreja, por nossos familiares, oremos por nossa cidade, Monte Alto, aqui no interior de São Paulo, que o Senhor conceda graça e misericórdia aos que estão necessitados, a todos nós, e assim possamos caminhar. Se você tiver pedidos, agradecimentos que quiser fazer, coloque no nosso grupo aqui também, para que possamos estar orando por esses pedidos. Quero lembrar os irmãos, hoje cedinho a irmã Gil acabou postando, infelizmente a família dela encontra-se em luto mais uma vez. Eles perderam uma prima, o nome dela era Sandra, se eu não estou errado. Posso estar enganado, eu sou péssimo com nomes. Mas uma prima da Gil faleceu. Ore por ela, por favor. Orem por essa família, né? Ela que eu falo é a Gil. Orem pela Gil, a família dela de uma forma geral, para que Deus lhes conceda graça, consolo, força nesse tempo difícil, tempos de luto. Repetidos lutos temos visto por muitos lugares. Que o nosso coração fortaleça-se no Senhor e se alegre em Cristo. Eu quero louvar a Deus por sua vida, agradecer pelo tempo que nós estamos juntos e tendo a certeza de que logo, logo teremos notícias sobre como serão as atividades no nosso meio nesse próximo final de semana. Deus abençoe a cada um de vocês. Tenha um excelente resto de semana na presença do Senhor.
Até domingo às 9, ou presencial ou virtual, estaremos juntos. Um abraço a todos.